Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de História e Cultura. Estamos no mês de agosto, né? Um mês importante demais para a sua cidade, né? Um mês bastante festivo. Mas eu pergunto para você, caro aluno, você sabe por que há tantas comemorações em Viçosa no mês de agosto? Hoje você vai saber, tá? É importante a gente estar sempre estudando a história de Viçosa, né? A história da sua cidade, para poder a gente conhecer um pouco mais o lugar onde a gente vive, né? A gente estuda tanto lugares tão distantes, né? Que talvez a gente não saiba nem onde é que fica no mapa. Então, por que não a gente aterrissar um pouquinho na história que está mais perto de nós, não é verdade? Então, vem comigo. Vamos começar, né, relembrando um pouco de um conteúdo que você já viu comigo, tá? Lembra que aqui na região da Ibiapaba, né, habitava uma tribo indígena chamada de Tabajaras, né? Uma tribo indígena, inclusive, que deu muito trabalho para os portugueses, né? Eram considerados bastante valentes pelos nossos colonizadores, né? Mas teve aqui, né, uma forte interferência dos jesuítas, tá? Os jesuítas, eles foram bastante importantes para poder chegar mais perto desses indígenas, né? Para poder acalmar um pouco as coisas, porque estava bem complicado essa região da Ibiapaba para a colonização portuguesa, tá? Então, quem eram esses jesuítas? Só para a gente poder relembrar aqui, né? Os jesuítas eram religiosos, né? Que diferente de padre, bispo, papa, ele era o que fazia o trabalho pesado, né? Ele ia para a floresta, ele ia para a praia, ele ia para tudo quanto era lugar para poder chamar mais fiéis para a Igreja Católica, né? A missão desses jesuítas era trazer aí a catequização para esses indígenas, porque os portugueses preconceituosamente, né, consideravam que a cultura indígena não era civilizada, então tinha que catequizar esse povo aí. Então foi construído em Viçosa, tá? Não somente em Viçosa, mas a sede principal estava lá, o maior aldeamento, tá, do Ceará, que tinha o nome de Nossa Senhora da Assunção. E por que é que ganhou esse nome de Nossa Senhora da Assunção? Porque o aldeamento, ele foi fundado em 15 de agosto. Sim, o dia de Nossa Senhora da Assunção. Por isso que essa santa até hoje é a padroeira da cidade, tá? Por isso que 15 de agosto é feriado aí, tá, pessoal? Então, ele também era conhecido como o aldeamento da Ibiapaba. Só que os jesuítas, cada vez mais tempo que eles ficavam lá no aldeamento, nessa região, eles ganhavam muita influência, né? Eles conseguiram ganhar a confiança desses indígenas e também a conquistar muitas terras. E os portugueses estavam meio desconfiados, né? Estavam com uma ciumeira desse domínio, desse poder que os jesuítas tinham com esses indígenas e com os colonos. Eles estavam achando que os jesuítas estavam enriquecendo demais, estavam com muito dinheiro no bolso que não era para ser, né? Que os portugueses achavam que era para ficar só para eles, não era para ficar com o negócio de jesuíta, não. Então, em 1759, o rei de Portugal ordenou que todos os jesuítas fossem expulsos do Brasil, né? Não foi só de Viçosa, não, no Brasil inteiro. E é que os jesuítas, eles tiveram mesmo uma participação muito importante, principalmente na educação, né? Até o momento, no Brasil, não existiam escolas, não existiam professores. Então, esses religiosos aqui, eles faziam esse papel mesmo, né? Além de catequizar, eles também eram os professores, fundaram muitas escolas, entendeu? Mas Portugal é que decide, né? Não quero mais jesuítas aqui, então tchau, tchau, jesuítas. Então, a partir desse momento, né, o rei de Portugal, ele estabelece que todos os povoados,
todos os aldeamentos se transformassem em vila, né? Então aqui já temos uma reviravolta na história da sua cidade, né? Porque agora não temos só um aldeamento, já temos uma vila, já tá crescendo, ó, já tá ganhando aí um pouquinho mais de fase nesse jogo. Então, em 7 de julho de 1759, o aldeamento Nossa Senhora da Assunção vira a Vila Viçosa Real da América. Essa data aqui também não pode passar em branco por você, caro aluno, né? 7 de julho de 1759 é uma data importante também, tá? Porque é o início mesmo da vila, né? O início do que seria a futura cidade de Viçosa, né? Até o nome já está se aproximando, né? Vila Viçosa Real tá bem próximo de Viçosa do Ceará, não é verdade? Então, essa data aqui, por anos, não era comemorada pelos viçosenses, né? Ai, professora, eu nem sabia que 7 de julho de 1759 era importante. Pois é, mas alguns historiadores locais da cidade, né, começaram a analisar. Mas eu acho que a data do 14 de agosto não é tão importante quanto essa do 7 de julho, né? Porque, na verdade, antes da gente se tornar cidade, antes a gente foi vila, né? Então, essa data aqui, 7 de julho de 1759, ela também passou a ser comemorada no município como a data da fundação de Viçosa, tá? Então, marca essa data aí. Mas, professora, por que é que a vila ganhou esse nome? Por que é Viçosa? Por que não é Ipu, né? Por que não é Sobral? Por que não é Fortaleza? Por que ganhou esse nome? Muito simples, vamos começar aqui destrinchando todo o nome, né? Vila, porque obviamente, né, a partir desse momento, todos os aldeamentos e povoados iam se tornar vila, certo? Viçosa, o que é que significa esse Viçosa aqui? Viçosa é algo belo, tá? Se um cara te chamar garota, tu é muito viçosa, tá te chamando de bonita, menina, olha só. Viçosa por conta das belezas naturais da cidade, né? É uma bela cidade Viçosa realmente, né? Então ganhou este apelido aí, Vila Viçosa. E real por quê? Porque ela foi criada diretamente pelo rei de Portugal, por isso que é Vila Viçosa Real, né? Porque foi criada pelo rei, tá? E da América, por que é da América e não da Europa, não da Ásia, da Oceania, da África? Por que é da América? Porque já existe, na época já existia, um vilarejo com o nome de Viçosa, né? Lá em Portugal, tá? Então, por conta disso, eles resolveram acrescentar o da América, né? Porque essa Vila Viçosa aqui, ela estava localizada na América. Então, por isso, Vila Viçosa Real da América. Muito conhecido por vocês, alunos, né? Já que temos aqui VVRA, né? Essa sigla aí bordada na tua farda, né? E tu nunca soube o que era esse VVRA, né? Agora tu sabe que é Vila Viçosa Real da América. E, professora, mas como é que ficou então a administração dessa vila, né? Porque antes tudo era coordenado pelos jesuítas, mas os jesuítas foram embora, né? E agora, como é que fica? Todas as funções que antes pertenciam a esses jesuítas aqui ficaram a cargo, lógico, de pessoas de confiança do rei de Portugal, né? Vieram vários administradores para Viçosa para conhecer o lugar, né? Para poder administrar todo aquele vilarejo, né? Porque na verdade não é à toa que o aldeamento foi o maior da cidade, né? O maior do estado do Ceará, né? Então aquele lugar ali tinha importância, então tinha que ter pessoas diretamente ligadas a Portugal ali, né? Até por medo mesmo dos tabajaras, né? Ninguém sabe o que esses índios podem fazer, né? Então, os habitantes, né, dessa vila, né, dessa mais nova vila, inicialmente eles não gostaram muito dessa história, né? Ai, vai vir aí uns administradores diretamente de Portugal para cá. E acho que essa história não vai dar certo não, tá?
Primeiro porque os habitantes, né, principalmente indígenas, estavam obviamente muito acostumados com a metodologia, o trabalho dos jesuítas, né? Imagina você estar tão apegada à professora Isabela e veio outra professora que você nem conhece, hein? Será que essa mulher é chata? Pois é, e aí foi a mesma coisa, né? Mas eles sabiam também, eles tinham a noção de quanto esses administradores aqui podiam prejudicar a vida deles, né? Ia ser aquela professora chata mesmo, sabe? Aquela professora exigente, passa só atividade direto, né? Então, foi isso. Coube esse medinho, inicialmente as coisas não deram certo, não. Mas, ok, quando é que a vila, então, se transforma em cidade? Porque olha só o jogo aqui, ó, capta comigo, ó. Primeiro, aldeamento, tá? Aldeamento. Depois subi de fase, virei vila. Aí vou subir de fase mais uma vez, virei cidade agora, né? Virou cidade, meu amor, tá muito bom, né? Chegou no status maior que se pode haver, né? Ai não, professor, status maior é país, né? Mas ok, cidade já tá bom. Então, quando foi que a vila se transformou em cidade? Demorou, tá, gente? Vamos fazer aqui as contas rapidinho, né? A Viçosa só se tornou cidade em 1882. Aí, ela se transformou em vila em 1759. Bora fazer aqui as contas. 123 anos depois é que ela vai se tornar cidade, né? Eita, professora, demorou tanto tempo assim. Quer dizer que as pessoas que lá da época da vila já não estavam mais nem vivos aqui, né? Pois é, demorou 123 anos para que Viçosa então se tornasse cidade, né? Chegasse à fase máxima do jogo. Mas aí, muita coisa mudou, obviamente, muitos acontecimentos passaram na história do Brasil, na história do Ceará, que a gente vai ver muito bem isso ao longo do nosso curso, né? Ao longo aí da história, nós vamos acompanhar todas essas mudanças. Mas por que é, então, que ela se torna cidade? Primeiro, o Brasil se torna independente, né, de Portugal, assume Dom Pedro I, né, como o primeiro imperador do Brasil, aquele que vai organizar tudo, que vai comandar o nosso país. E o Dom Pedro, né, decidiu, agora nós somos independentes, não temos mais vila, né? Todas as vilas agora vão se tornar cidades, né? E essas cidades vão fazer parte de uma província. Depois essa província vai se transformar em estado, ok? Então, a mando do próprio Dom Pedro I, tá? O primeiro imperador do Brasil, as vilas todas se tornam cidade. E aí sim a gente entra naquela data que é super, né, comemorada em Viçosa, feriado, né? Todo mundo vai lá para a igreja, né? Todo mundo vai lá para o meio da pracinha, comer pipoca, sim. 14 de agosto de 1882 é a data, então, que Viçosa ganha o status de cidade, deixa de ser vila para se transformar em cidade, tá certo? Por isso que essa data aqui, por muitos anos, até hoje, as pessoas consideram como o dia do aniversário de Viçosa, né? Por conta disso. Mas, atualmente, ela é conhecida, ela também é comemorada, tá? Só que não como aniversário da cidade, mas sim como o dia da emancipação, né? Emancipar é tornar maior, entendeu? Mudar de status. É emancipação porque ela virou cidade. Então, essas duas datas, o 7 de julho e o 14 de agosto, também são importantes aí para a tua cidade, tá? 7 de julho vira vila, 14 de agosto vira cidade, ok? E, primeiramente, ela ganha o nome de Viçosa, obviamente, né? Já que a vila já era Viçosa, né? Já faz tempo, há 123 anos ela era Viçosa, então nada mais como importante que ela ganhasse esse nome como virasse cidade. Só que ela teve o nome dela modificado alguns anos depois e em vez de Viçosa mudaram para Ibiapaba, né?
Ai, que saco, eu não acredito, tiraram um nome tão bonito, né, Viçosa, cidade bela, coisa bonita, e botaram Ibiapaba, a mesma coisa da Serra da Ibiapaba, eu não acredito, professor, mas é verdade, tá? E isso não agradou principalmente a elite ali de Viçosa, as famílias ricas, né, as famílias que estavam ali no poder, tá? Que história de Ibiapaba, a gente queria era Viçosa mesmo, né? Então teve a participação de uma figura bastante importante para a mudança desse nome, tá? Porque obviamente com você chama a sua cidade de Viçosa do Ceará hoje, mas tem uma explicação para ela ser Viçosa do Ceará, tá? Graças ao Clovis Bevilacqua, tá? E ao Francisco Caldas da Silveira, nome de rua, inclusive, né? O nome da minha rua é Francisco Caldas da Silveira, né? Nem sabia porquê, mas agora eu tô sabendo. O Clovis Bevilacqua e o Francisco Caldas da Silveira, dois viçosenses, né? O Clovis, bastante conhecido, um jurista, né? Juiz, olha só que chique. Muito importante, não só no Ceará, mas no Brasil inteiro. Clovis Bevilacqua nasceu em Viçosa do Ceará em 4 de outubro de 1859, filho de Martiniana Maria de Jesus e do político e padre José Bevilacqua, uma relação que, apesar de provocar maledicências entre os moradores da cidade, não era algo incomum para a época. Jurisconsulto, historiador, filósofo, literato, político e um ser humano admirável. Essas qualidades são de um cearense que muito orgulha seus conterrâneos, um cearense ilustre. O autor do primeiro Código Civil brasileiro. Escreveu as leis que durante muito tempo guiaram a sociedade brasileira. Então, o Clovis Bevilacqua e o Francisco Caldas da Silveira lutaram aí, iniciaram uma revolução, né, para que o nome da cidade voltasse a ser Viçosa. Que história de Ibiapaba, a gente quer Viçosa mesmo, né? Então, eles lutaram, encheram o saco até que conseguiram tirar esse Ibiapaba daqui, certo? E que voltasse, então, o nome para Viçosa, só que com um acréscimozinho de do Ceará, porque era Viçosa, mas era Viçosa no Ceará, meu filho, não é no Piauí, é no Ceará. Então o nome da cidade, então, a partir desse momento vira Viçosa do Ceará. Entendeu por que a tua cidade tem esse nome, menino? Grava e leva pra tua vida, tá certo? Quando alguém te perguntar, tu já sabe. Mas, né, as coisas não foram muito fáceis para Viçosa no início, não, tá? Foi difícil fazer com que essa cidade prosperasse, fosse para frente, né? A gente pode dizer que o início, né, do desenvolvimento da cidade, ele foi tardio. Mas tardio por quê, professora? Me explica, o que aconteceu? Tardio é tarde, menino. Já tá dizendo, ó, tardio, tarde, né? Isso porque Viçosa era muito isolada dos outros cantos, né? Principalmente de Sobral, que já sempre foi, né, o maior centro ali da nossa região, né? A cidade ali mais poderosa, tá? Era difícil chegar em Viçosa por conta que não havia tantas estradas que levassem para lá. Viçosa é muito alto, né? Lá no fim da serra. Então era de difícil acesso e não tinha comunicação com outras cidades ali. Mas as coisas vão começar a mudar a partir do comércio, né? Uma das coisas que sempre foram a marca registrada de Viçosa é a cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar que faz a cachaça, que faz a rapadura, o aguardente, né? Então, isso, né, sempre foi ali a marca, né, o principal produto de Viçosa e também a farinha da mandioca, tá? Então, graças à cana-de-açúcar e à farinha, que faziam produtos que eram considerados o melhor da região, né? Todo mundo lá tomava cachaçinha, um licorzinho de Viçosa, saía uma beleza, né? Todo mundo queria comprar só em Viçosa. Até hoje é considerado uma das bebidas melhores da região, é de Viçosa, tá? Inclusive a farinha também. Então, isso, né, fortaleceu o comércio, né?
Viçosa foi começar a crescer a partir do comércio desses produtos derivados da cana-de-açúcar e da farinha, tá? E aí, a partir que ela começa a ficar famosa, a ficar falada, o comércio começa a crescer, as estradas começam a ser abertas, né? Porque as pessoas querem chegar aqui na cidade, então tem que ter estrada, né? Então isso fez com que as pessoas chegassem, né? Que Viçosa então pudesse levar os seus produtos para longe, né? Ter acesso a outros lugares, e aos poucos a cidade foi evoluindo, né? Mas vamos para o desafio agora, que a gente não pode sair sem desafio, certo? O que é que eu vou perguntar para você, que você vai me responder ainda hoje, tá? Por que que Viçosa ganha, né? A vila ganha o nome de Vila Viçosa Real da América. Por que que ela tem esse nome, tá? Diz pra mim, faz que nem eu fiz aqui. Conta pedacinho por pedacinho o significado de cada palavrinha, tá bom? Mas não deixa de me mandar o desafio hoje ainda, certo? Vamos encerrar com a chamada, né? Vamos lá pra chamada, menino. Vou chamar aqui Ana, Daniela, Eduarda. Iana, Daniela, Eduarda, Ricardo, Michael e Renan. Iana, Daniela, Eduarda, Ricardo, Michael e Renan. Não sai sem responder a presença, tá? Grande beijo, até a próxima. Tchau!